Tá aí, ó, nós estamos seguindo ao som do nosso brother Caçulinha. E eu vou dizer, as aptidões, hoje vamos falar disso, das aptidões, dos dons, enfim, do talento. É claro que você conhece pais e filhos que têm mais do que sobrenome e mais do que um DNA em comum. E seguem o mesmo caminho profissional. Tem aquela história, aquela bobagem, né, Léo, né? Tal um pai, tal um filho, filho de peixe, peixinho, enfim, esses mantras, né, que não seriam mais nem, como é que fala, clichês, né? Tá aí, agora, o caminho, a minha pergunta é que seguir o caminho dos pais é um prazer ou uma obrigação? Um talento ou uma imposição? Estou olhando para vocês, hein? Nós vamos falar sobre esse tema que causa alegria em muitas famílias e brigas em outras. Então, na companhia de pai e filha, os atores Anderson e Thaís Miller. Obrigado por terem vindo. Obrigado eu. E nosso brother que está arrebentando depois de 20 milhões de views, ninguém acredita, que é o Léo Freiman, esse psicoterapeuta de primeira grandeza. Esse blazer é a coisa mais linda do mundo, hein? Claro, para estar à sua altura. Obrigado, Leozinho. Pô, bonito. Das bonitinhas e bonitinhas, né? Tá bom, querido. Prazer. Obrigado. Você é muito linda. Ai, obrigada. Caprichou. Opa. Foi você que fez. Ai. Anderson, me diga uma coisa. Você começou a atuar, tive que estudar a sua vida para não falar muita bobagem. Você começou a atuar com 11 anos de idade. Sim. Bom, por que tão cedo? Influência da família? Não tinha ninguém, assim. Tem uma história muito antiga de minha avó, mãe da minha mãe, que tentou ser cantora de rádio, e o meu avô não aceitava nunca aquelas coisas. Lógico. Mas era isso, minha mãe gostava de um palco, gostava de um microfone, tinha sempre uma roda de samba, então ela cantava muito, mas nunca teve nenhum incentivo nesse ponto. E aí minha prima é a Catarina Bidala, sim, que, né, nossa Ronalda Cristina do Armação, sim, e agora está no Vai Que Cola. Então a minha influência mais foi ela assistindo um especial, um Quarta Nobre, alguma coisa parecida na época da TV Globo, e aí eu falei, eu quero ser isso com 11 anos e fui pro tablado da Maria Clara Machado. Maria Clara Machado, que legal. E aí não parei mais, estudando, fazendo. No Rio de Janeiro ela é uma referência, né? Ah, imagina. E lá no Rio eu me lembro, né? Principalmente na casa da minha avó, né? Essa coisa do chorinho no quintal, nas tardes de domingo, puxa vida, todo mundo cantava e tal. Mas eu também não queria, porque se eu quisesse, eu ia apanhar muito. Então, não podia. Não podia. É verdade. Era terror, né? Bom, hoje você tem uma carreira consolidada, né? No cinema, nos palcos, na TV e tudo. Agora, vou dizer, você queria que a Thaís seguisse seus passos ou... Então, não queria, não. Verdade. Eu não queria, foi tudo meio escondido para ela fazer. O Avancini, Walter Avancini... Era meu querido amigo. Sim, se encantou com ela. Ela tinha 7 anos, ela ainda nem lia direito, né? Ela começou a decorar no início da novela, falando, e ela foi decorando, depois ela foi aprendendo a ler, e ali já estava começou com 6 para 7 anos, é muito novinha. E eu não queria não, Rony, até porque a gente sabe, né, como é difícil e tudo, então a gente não quer. Mas o orgulho veio depois, principalmente porque um mestre se apaixonou pela minha filha. Então, para mim, foi tipo... incrível, né? Eu conheço esse filme. Pois é. Conheço esse filme, eu tenho um filho músico. Pois é. Aí eu falo que é castigo. Eu com 11 anos fiz isso com meu pai, ele nem era do meio, então eu tenho que aceitar. Eu fiz com o meu também. Exatamente. Ai, meu Deus do céu. Exatamente. Ai, e minha mãe dizendo, meu filho, isso não é um ambiente para cavalheiros. Qualquer coisa. Enfim. Agora, Thaís, você também seguiu o caminho atuando desde pequenininha. Não podia falar nada. Eu fui brigar com minha filha porque ela casou com 18 anos. Ela disse, pai, você não tem moral, você casou com 19. Então não teve jeito, né? Mas desde pequenininha, como é que você começou a atuar, Thaís? Meu pai conta essa história melhor, mas eu cresci nas coxias do teatro, tanto meu pai quanto a minha mãe. Ia para todos os ensaios, dormi muito, eu e meu irmão, né, nas coxias, nos camarins. Muitos ensaios. E acho que eu fui me encantando aos poucos, assim.
Tá passando imagens do Cravo e a Rosa com 7. Eu comecei... O Cravo e a Rosa. Isso, Cravo e a Rosa. Eu ia uma coisa mais rica do mundo. Era aí. Mas eu comecei mesmo com 3 anos de idade, né? No espetáculo. Espetáculo Madame Vagabundo, que eu dirigi e produzi aqui, no Teatro Imprensa, antigo Teatro Imprensa. E ela, nessa coisa de ficar ali, era uma história só de cachorros. A gente contava um pouco de um amor de 2 cachorros, dentro de uma cachorrada grande, todas as raças reunidas ali. E no final entravam os filhotinhos da Dama e o Vagabundo, né? E aí ela acabou sendo um dos filhotinhos ali. E ela deu o start dela. Exatamente, com 3 anos. E hoje estão juntos trabalhando no teatro. Olha que coisa. É, muito bom. Deus é tricoteiro, só pode ser isso, né? É verdade. Léo, você agora vai ajudar a gente. Eu falei no começo de DNA, tá? Então vamos lá. Tá, o DNA, o mesmo sobrenome, a mesma carreira. Você acha que os pais influenciam os filhos a escolherem as mesmas profissões? Você já afirmou. Mesmo que eles não queiram? Certamente sim. Os assuntos que se conversam, os lugares que se vai, as leituras que se traz para casa, as reclamações, os desabafos e os encantos, direta e indiretamente já influenciam para aproximar dessa profissão e para endemonizar aquela outra profissão. Porque toda família tem lá suas crenças e significados do que é o certo e o que é errado. Mas a gente é influenciado em questões sociais, mas também genéticas. Por exemplo, a minha mãe tem olho escuro, mas eu tenho olho claro. E por que nem sempre um filho, por exemplo, filho do Pelé, não foi um excelente jogador de futebol? Por quê? Porque existe a gametogênese, ou seja, a alternância de genes. Por isso que, às vezes, eu, por exemplo, minha mãe é psicóloga, né? Depois posso até te contar essa história interessante. Eu não queria ser psicóloga porque ela era psicóloga. E aí, eu tenho dentro de mim um psicólogo que eu já era no recreio da escola. Tinha 2 amigos tretando, tinha uma menina que o crush deu um toco nela, eu queria bater papo. Se os caras punham taxinha na bunda da professora, eu ficava, coitada, a professora já parou para pensar na vida dela. Eu era um cara que eu já me preocupava com as histórias de vida, em ajudar um amigo que estava solitário na festinha. Eu preferi ir lá bater um papo com meu brother do que ficar dançando. Já era meu. Então existe uma genética, mas minha irmã não. A minha irmã, ela é de uma natureza diferente da minha. Então, a gametogênese é que explica por que às vezes, uma pessoa que tem muito cabelo, o filho não tem. Por que uma pessoa de humor elevado, o filho é depressivo. O pai é ator, uma filha pode herdar, a outra filha não herdaria. Graças a Deus. Sim. Porque aí a gente tem variabilidade genética e a humanidade fica divertida. Porque imagina se todo mundo fosse igual aos pais. Que horror, né? E os psicólogos, filósofos e artistas precisam viver para ajudar a gente a conjugar essa diversidade toda, que é um baita desafio, né? Conviver. Olha, eu não sei como é que é, Anderson. Eu fui pai com guarda de filhos e eu tinha uma menina também. Mas eu não convivia, por exemplo, dentro e fora de casa. Eu convivia só dentro de casa com meus filhos. Mas você não, é dentro, é fora. Isso deve trazer algum aprendizado, alguma coisa nesse sentido ou não? Ah, sim, eu acho que uma das melhores coisas nesse espetáculo foi isso. Eu acho que a gente começa a ter, por estar trabalhando com a família, né, filho, né, ou com pai, a gente tem que ter um pouco mais de sabedoria, até para não ter... Porque é mais fácil você brigar, mais fácil você discordar, mais fácil você... Então é melhor ter... porque você tem mais intimidade. Então, quando você tem mais intimidade, você tem uma abertura maior. Às vezes você até joga no outro um problema do seu trabalho que não é dela. Né? Porque assim, eu produzo esse espetáculo e é difícil mesmo, às vezes é. Você tem que saber, eu tentei, foi um exercício, sabe, Rony? Eu acho que isso é um exercício na vida. E eu acho que era isso. Às vezes eu tinha que falar coisas com ela que não tinha nada a ver com o trabalho e eram de uma outra forma, um outro tom. E a gente tem um cuidado mesmo, tem que começar a pensar. Quando você falou da transferência do teu problema, que não era dela para ela fazia assim. Tipo, é isso mesmo. Não é? É que as relações na família e entre casais, com o pronome possessivo meu, elas ficam mais
confusas, né? É minha filha, então eu posso falar o que eu quiser, né? Meu pai, ele vai ter que entender. E é engraçado que às vezes o mesmo recato no ambiente profissional a gente pensa 5 vezes, mas às vezes em família, em nome da ideia de garantia de amor, as pessoas dão uma folgada. Você tem, né? Às vezes acontece isso. Agora, Léo, eu anotei aqui, inclusive, um monte de gente que seguiu o caminho dos pais. Eu anotei porque estão falando muito de esporte, então eu anotei aqui o Tite, que o filho dele está na comissão. Bernardinho e o Bruno, por exemplo, também, né? Para puxar a brasa para a nossa sardinha aqui, a Elise e a Maria Rita. O Ronifon e o Léofon. Enfim, essa cobrança é maior, seguramente, né? Quando o pai é bem sucedido e famoso. Sem dúvida. Eu lembro cobrar da Thaís tudo. Porque eu sei como é que é. Você imagina o LeBron James, o filho dele também está jogando, está se destacando, mas será que vai virar um LeBron? Provavelmente não. Eu passei por isso. Minha mãe é uma das maiores gerontólogas desse país. Né? Que legal! Ela até trabalha comigo na atividade. clínica, é uma profissional incrível, ela é fantástica. Sábia, sabe? Doutora em antropologia, enfim, é uma cabeça. Acho lindo antropologia. Ela é incrível. Agora, olha que interessante. O meu primeiro trabalho foi com ela. Uns 2 anos eu fui colaborador da tese de mestrado dela e aprendia muita coisa e era linha dura. Ela tinha até um outro estagiário que de vez em quando ela permitia algumas liberdades, comigo não. E eu, no meu terapeuta, reclamava, minha mãe está me dando dura. Hoje eu falo, que bom que ela me deu dura, porque ajudou a crescer. Mas, voltando ao ponto, o que acontece? Uma vez uma amiga dela, terminada uma palestra da minha mãe, que todo mundo aplaudindo de pé e tal, segurou no meu ombro e falou, ai, que bonitinho, vai trabalhar com a mamãe, que legal. Aquele mamãe ficou, mamãe. Meu Deus, vão me ver assim como o filhinho da mamãe. Não, e isso me ajudou a falar, não, eu quero ir para a minha vida, né? E porque era um valor da minha casa, né? Sem dúvida. Meus pais sempre estimularam a autonomia, a independência e tal. E eu falei, o que na psicologia ninguém conhece a minha mãe? Adolescência. Falei, puxa, esse tema eu amo. Vou para adolescência. Isso, então você vê aqui. Tem gente que gosta de carregar o sobrenome de pai. Eu tenho um amigo que o pai dele foi o fundador da UTI do Einstein, o Marcos Knobel. Hoje ele é um dos coordenadores, diretores desse grande hospital. Tem baita orgulho. Lá. São todos meus amigos lá. Tem um baita orgulho do Marcos. Ele seguiu essa linhagem e carrega com muito orgulho. Para mim não ficou legal. Aí eu fui procurar outro caminho. Você vê que cada um é único, né? Claro. E que bom que a gente possa ter, eu falei antes da biologia, eu vou trazer agora a química, que bom que a gente possa ter a alotropia, ou seja, a capacidade da gente se transformar. A alotropia é o que faz a grafite virar lápis ou virar diamante. O ser humano, ele é alotrópico, a gente pode mudar. A gente pode ter uma influência, mas nunca um determinismo. Aliás, é isso que nos faz humanos, né? Interessante isso. Muito bom isso. Thaís, você foi muito cobrada nessa história, porque filha de pai mega ator, foi, né? Ou não? Não tem como dizer que não, né? Porque já cai sobre a gente uma pressão muito forte. Mas nessa profissão, principalmente, a gente tem uma pressão de todos os lados. Então, eu acho que se eu tivesse a pressão de ser filha do meu pai ainda, acho que eu enlouqueceria. Então, na minha cabeça, eu tive que transformar isso de alguma maneira. E acho que meu pai se tornou uma das minhas maiores inspirações. Eu admiro ele muito. Então, assim, no meu caminho, do meu jeito, eu te entendo muito o que você falou. A gente vive um pouco nessa sombra, né, de ser filhos de pessoas famosas, principalmente na nossa área. Mas acho que eu e você, a gente soube transformar muito bem e traçar o nosso próprio caminho. E aí eu sempre falo isso, traçando o meu caminho aos poucos, fazendo as minhas coisas, sempre pedindo ajuda para eles, principalmente. Acho que a gente acaba se descolando um pouco disso. E se eu for pelo menos um pouco do que meu pai é, já está tudo certo. Ele é maravilhoso. Léo, e quando os filhos não querem seguir a atividade profissional dos pais, mas existe uma expectativa, como é que a gente faz para lidar com os dois lados? É engraçado, outro dia um paciente me perguntou isso, Léo, mas o que eu faço que meu pai não quer que eu faça essa carreira, ele quer que eu faça aquela... Eu falei, você não precisa fazer nada, você faz aquilo que você quer. Mas como meu pai vai fazer? Bom, ele que procura um psicólogo para lidar com a frustração de não ter um filho idealizado, porque você é um filho real, você tem que dizer para o seu pai, ó, você é meu pai, mas não é meu dono. E também não é o dono da verdade, e nem é o dono do futuro.
Você precisa dizer isso para o seu pai. Porque eu acredito, Rony, que existe um cordão umbilical biológico, mas também tem um psicológico. Que a hora que você diz, pai, mãe, obrigado pela vida, obrigado pelos valores, obrigado pela escola, mas você me deu a luz, agora está na hora de eu pegar a minha luz própria e me lapidar para poder viver com o olho brilhando, para fazer o mundo brilhar e se empoderar. Porque se eu tenho um pai ou uma mãe opressora, a opressão nunca vai terminar do opressor para o oprimido. Isso aconteceu na história da China, aconteceu na história do Brasil, acontece na história do mundo. Nunca é o opressor que fala, cansei de te oprimir. E muitas vezes o pai ou a mãe não está oprimindo por não amar. Está oprimindo porque, na verdade deles, é o melhor. Mas a samambaia tem o local dela, o locus dela viver, o habitat, a cobra, o periquito e o Ronivon. O Ronivon, o locus dele é aqui, cara. Você brilha, você faz brilhar, você encanta, você traz cultura. É o teu lugar. Vale. Mas é o teu lugar. Aqui você brilha. Se você estivesse numa oficina mecânica, talvez você não ia brilhar. Mas tem o cara que, pela natureza dele, isso é muito importante, respeitar a natureza. Os gregos falavam muito disso na filosofia, que a chuva cai, o vento vai de lado, o fogo sobe. A natureza, ela é sábia. Então, um pai, uma mãe que está nos ouvindo, um filho, uma filha... Um avô, uma avó também. Né, que nós somos seres biológicos. Imagina você pegar uma orquídea maravilhosa e colocar ela com água marinha. Você vai matar. Então, se eu não estiver conectado com a alma, com a minha porção mais pura, mais natural, como é que eu vou estar animado? A palavra ânima vem de alma. De alma, sim. Como é que eu vou ser um profissional, uma pessoa animada e animadora, se eu não estiver em contato com a minha ânima, com a minha alma? Então, não tem nada mais opressor do que dizer para o outro que ele é meu filho, então nada. Um filho deve a um pai e uma mãe dignidade e respeito, mas não a sua vida e nem a sua felicidade. É o que eu acredito. E é lindo isso. É lindo. Você não tem ideia, olha, esse cara teve 20 milhões de views no programa que fez aqui com a gente. Nós tivemos 20 milhões de views. Você teve. E eu vou dizer, foi um sufoco o que as pessoas me procuraram para passar as coisas para ele. Eu só dava o teu endereço eletrônico, porque, meu Deus do céu, você com essas tuas metáforas... Eu estou aqui de boca aberta. O cara é insuportável, não? Ele é insuportável, é insuportável. É incrível mesmo. Assim. Mas você vê, é porque cada um de nós está na sua natureza, está na sua generosidade e está aqui para fazer o mundo brilhar. E é por isso que acontece, porque é isso, a felicidade é o oposto do egoísmo. Quanto mais você dá, mais tem. E é bonito cada um de nós na sua carreira poder sair de casa, acordar, estar aqui a essa hora para deixar uma coisa boa para o mundo. Porque é isso que a gente ganha. É isso. A pauta foi Síndrome do Imperador, você não tem ideia do que é isso. Agora eu quero saber de Missão Super Secreta. A Missão Super Secreta é um espetáculo que é isso. Eu acho que ele tem um objetivo da gente poder resgatar, ter resgate, sabe, dentro do universo de valores, do que você sai um pouco das crianças. São dois primos que conversam, que estão um dormindo na casa do outro, se amam profundamente. Aquela coisa de criança de 8 anos, né? Que tem o prazer de dormir na casa do outro, do outro dormir na sua, de pegar as coisas e fantasiar, pegar essa caixinha e virar um dragão. Então, tudo é em cima disso. E a Thaís e o Miguel Rômulo fazem lindamente esse trabalho, a direção da Bel Kutner. Ele faz exatamente um pouco na hora que entra na sala ali, você esqueceu o eletrônico. Exatamente. Você lembrar só do que é possível. Que são tudo caixotes, tá vendo? São caixotes que fazem como se fosse uma mudança. A gente tentou fazer no papelão, para ser de alguma forma politicamente correto dentro de um cenário. Então eles brincam, o leão vira o tapete, ele se enrola, então ele acha que o leão está engolindo ele, a prima tenta salvá-lo. É tudo isso dentro de um universo muito gostoso mesmo. A gente incentiva o uso da imaginação, a voltar a imaginar, a brincar olho no olho, cara a cara, e sair um pouco de frente da tela do computador e do celular. Luz, né? Falta luz, como você brinca de exatamente, não pode descer para o play. Tem milhões de alternativas e isso está sendo muito bacana, porque a gente está tendo boas críticas, né?
tendo indicações de meio de comunicação importante aqui em São Paulo. Então, acho por isso, porque está valorizando um pouco o resgate. E a resposta do público também. Tanto os pais saem falando que voltaram à infância, quanto as crianças já chegaram para mim e falaram: eu nunca pensei em brincar com só a minha imaginação. Que lindo. No final ele joga aviãozinhos, que ele escreve uma carta de lápis e papel, faz um aviãozinho, porque a prima vai morar em Brasília. Então ele joga o aviãozinho para ver se vai lá. Então joga na plateia mais de 30 aviãozinhos, as crianças ficam loucas. Um aviãozinho de papel, sabe? Às vezes uma coisa tão simples, resgatar isso, a ideia é muito bacana. Vocês estão aqui na Raul Cortez, né? Raul Cortez, sim. Aqui na Plínio Barreto. Isso. Aqui na Bela Vista. Bela Vista. Plínio Barreto 286. Exatamente. Bom, os horários eu vi aqui, vai ficar até o dia 15 só? Sim, tem umas 2 semanas. Porque o tempo que o teatro tinha de pauta, mas a gente já está procurando outro lugar também para poder continuar. Aqui em São Paulo. Até o final do ano em São Paulo. Vocês vão se apaixonar por essa cidade. Eu amo essa cidade. Eu já me mudei. Então. Ai, minha filha também, estou tão feliz. Eu também. Fiquei mais feliz agora que estou aqui. Meus amigos cariocas todos me ligam para eu arrumar casa para eles virem aqui. Eu me envolvo com corretores, com tudo, para trazer. Por mim, estava todo mundo morando aqui do meu lado, né? Verdade. Bom, sempre às 16 horas, né? Sempre. Aos sábados e domingos. Isso. Então, está recomendado. Por favor, obrigado. A gente espera vocês. Leozinho, deixa aí um endereço, aquele que eu dou para todo mundo, que deve te atormentar, sem nenhum exagero. Restaurante, onde eu vou, na rua, no carro, juro a você, as pessoas... Dá para você dar o endereço daquele teu amigo psicólogo. É Léo o nome dele. Eu digo, pô. Então dá agora, para eu não ter tanto trabalho. Bem simples, é o meu nome, leofreiman.com.br. Lá no meu site tem o link para o blog, para o YouTube, para o Face. Colocando Léo Freiman, a pessoa vai encontrar facilmente. Obrigado, querido. Obrigado a você. Você falou do Einstein, né? Sempre é bom mandar um beijo para vocês, meus amigos do Einstein, que cuidam de mim até com tapete vermelho. Obrigado.